Hoje a gente vai falar sobre maturidade psicológica, que é o capítulo 16 do Momentos de Saúde e de Consciência, Consciência e Responsabilidade, e o capítulo 5 do Vida, Desafios e Soluções, Significado do Ser Integral, ambos da Joana. Se alguém quiser começar com algum tópico que achou interessante ou que acha importante do Amor Imbatível Amor, a gente pode dar uma... Capítulo 6, né, objetivos conflitivos. Muito a semana passada, né, sobre todas essas questões, e aqui especificamente quando ele fala, toca na ferida, né, desses sucessos e fracassos. A Joana traz isso, como tu reagir, como eu acho que ele é bem legal de a gente estar conversando. E logo no início ela fala do desajuste emocional e a perda de identidade a partir do momento que tu te depara com essas situações, né? Mas eu acho ele bastante interessante, assim. Eu marquei aqui, ó, na página 108, a busca do poder que favorece a projeção social e o ter produzem contínua inquietação, de algum modo, pelo medo de não mais vir a dispor da situação cômoda e invejável. Esse receio induz a insegurança, a desconfiança e a instabilidade. Não tem como não nos identificarmos com isso, né? No atual momento, da forma como as coisas acontecem, por mais que se tenha confiança, aí nessas horas que tu verifica aqueles pontos mais frágeis, né? Por mais confiança que se tenha, sempre aquela insegurança está batendo à tua porta, né? Porque, sim, a gente tem um compromisso com o progresso em si, né, o pessoal e dos que nos rodeiam. E aqui eu percebi, me tocou bastante, assim, porque, por mais que tu tenha, que tu passe, inclusive, até uma mensagem, não confia, levanta, vai, mas nós nos intranquilizamos com essa questão, né? Então, me tocou bastante esse ponto aqui. E aí, depois, prática, o que ela vai, como ela vai desdobrando, né? Na prática, a teoria é outra, né? Como é? Quando a gente sente na carne, na verdade, o ego ele corporifica também, porque o ego ele se sente, às vezes, sob perigo iminente de destruição, justamente porque as coisas vão se mudando e nos amedrontam, e a gente fica com essa ilusão também de que as coisas vão perecer, assim como o envelhecimento, né, que depois a Juna vai trazer nas outras passagens. Ele é lento e belo, e ele acontece. E, na verdade, as pessoas têm um medo doentio, assim, que tudo fica ruim, e daí as pessoas vêm reclamando porque eu estou com doença, que eu estou... Sim, mas tu imaginava o quê, né? Que tu ia virar um bebê agora. E é normal que isso aconteça, a gente fica indignado, porque o ego está acostumado com uma coisa. Então, né, eu atendo muito filho de militar. Eles, dependendo da personalidade, eles caem numa depressão terrível, porque eles tinham uma família, bem dizer, em outra cidade, amigos, escola, estava tudo bem, daqui a pouco vai para outro estado, outra cultura, outra situação. Dependendo, às vezes, é uma personalidade um pouco mais extrovertida, sente, mas não tanto. Se é uma pessoa mais sensível, mais introvertida, aquilo é muito difícil, né? Mexe muito com a identidade. Então, nós também, nos nossos ciclos da vida, a gente exige, o ego exige que a gente mude toda hora. E isso vai causando uma certa dor. E é uma dor necessária do crescimento, né? Só que ela tem um custo. E, às vezes, a gente passa por esse momento de pavor, de pânico, de achar que não vai dar conta, né? É bem esse sentimento, assim, será que eu vou conseguir passar por toda essa questão? A questão do envelhecimento, ela tem os dois lados, né? Provavelmente, eu não consigo falar profundamente sobre isso, porque, não sei, eu acho que isso ainda não pegou. Mas eu percebo, assim, no núcleo, ou quando eu me deparo com alguma situação, que uma coisa é o envelhecimento, é o ciclo natural do corpo físico. Mas, por outro lado, e se a gente se apegar muito a isso, são reflexões às vezes que eu faço, tu vai perder aquele olhar, o que é maravilhoso nesse processo do envelhecimento. Porque o que acontece? Ele se traduz em uma caminhada, consequentemente em experiência, e muitas vezes em novas oportunidades.
né? Aí é o diferente. E como é prazeroso, assim, como é legal isso, né? Como disse, eu não sei lá na frente, mas hoje eu acho muito interessante isso. E tem momentos que eu penso, puxa, que bom, lá atrás não seria, eu não teria curtido dessa forma, não teria sentido dessa forma. E aí que vem a reflexão. Puxa, se realmente tu ficar pegada à questão de que tu está tendo uma perda, porque, sim, há um desgaste natural do corpo físico, tu não vai perceber a beleza desse momento. Então, essa situação do envelhecimento, para mim, ela se traduz de uma outra forma, que também traz a preocupação, vamos lá, onde nós vivemos, a economia atual, cultura onde nós estamos inseridos para o nosso aprendizado, que, sim, deixa margem para uma insegurança. Né? O quanto tu vais conseguir te manter, mesmo sabendo que tu já vai reduzindo, que é o mínimo, numa sociedade que não facilita a vida para um idoso. Mas aí passa adiante e leva, né, a questão. Mas essa não deixa de existir a insegurança. E aí vamos pegar essas pequenas coisas, tipo, sempre em relação ao futuro, a questão da sobrevivência, ou, no caso, de quando tu tens familiares, né, que eles se vão, como é que fica a tua história? Como é que tu vai enfrentar toda essa situação? Quanto tu está preparado? Quanto tu está seguro? Então, essas inquietações, eu percebo que, sim, elas demonstram o quanto a gente está longe, né, de conseguir ter essa consciência desta vida que não se extingue, né, mas que, nessa existência, tem essas mortes constantes, assim. Mas essa passagem para o envelhecimento é a mesma do que a passagem da adolescência para a juventude, da juventude para o adulto, traz as mesmas inseguranças, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer se a gente ficar pensando. Eu acho que a história é ir vivendo mesmo, sabe? Não é assim, e daí... Não é que é? Porque aqui, que nem no Despertar do Espírito, a Joana coloca bem assim, a arte de envelhecer, né? De ceder o passo, de amparar as gerações novas, é a valiosa conquista da maturidade psicológica e da saúde mental, que caracterizam aqueles que se fazem amar e permanecem na memória de todos após o seu momento. Né? Isso é lindo, conseguir isto, né? Conseguir formar esta figura perante uma família, né? Onde não é exigir o respeito, mas que seja deixado coisas, né? Para que sejam de exemplos. E aqui também daí ela reafirma da importância da gente saber quando tem que passar, né, o nosso trono para alguém, assim, bom, agora acabou aquela história da aposentadoria, né? Agora vou fazer outras coisas, vou deixar a gente jovem entrar no meu lugar, fazer a tarefa deles também, dar a chance deles, e eu vou fazer outras coisas, né, de outra maneira. Eu acho que é uma saúde psicológica nisso, né, nesse envelhecimento. Mas o que a colega trouxe, a primeira fala, eu acho que na nossa sociedade realmente é bem difícil de tu passar por esse processo de uma forma mais produtiva, esse processo de envelhecimento. Né? Aqui, nesses livros do Momentos de Saúde e Consciência e no Desafios, a gente fica muito mais voltado para si mesmo, né? Para o ser, por descobrimento desse processo por si mesmo. Mas o amar aos outros como a si mesmo é que está mais difícil de se identificar uns com os outros, né? Uma sociedade que precisa acolher, porque a fé e a confiança, que daí vai ser o que ele vai dizer ali no... o êxito para essa autorrealização vai ser necessária a autoconfiança e a fé, né? É a certeza consciente entre o desejar e o poder realizar. E o problema está no poder realizar como sociedade hoje, né? Acho que é um ponto que é preocupante e que a gente tem que fazer alguma coisa para esse poder
fazer se torne realmente, de fato, possível. É isso que vocês trouxeram, falar muito das inquietações, da questão da responsabilidade, que a Joana vai trazer também, esses conceitos, né? Hoje em dia, eu acho que o idoso ele tem muito medo de perder sua autonomia, né? Aquela questão, não posso mais fazer minhas coisas, não estou mais trabalhando, não sou mais útil para os filhos que foram embora. E o jovem ele é muito inquieto se ele vai conquistar a autonomia. Então, tem aquela melancolia do passado, um almejo pelo futuro. Quando eu chego lá, eu também não quero perder isso, eu nunca me preparo para o próximo passo, justamente por essa ilusão do ego de extermínio, de que a morte vai me devorar, de que o que eu tenho realmente vai acabar, porque nunca houve um movimento interno, houve sempre um movimento mais extrovertido, em que realmente os valores eram ditados por como os outros me aceitam, por como eu pareço ter poder, ou por como eu pareço ter, né, uma sobriedade, ou uma família bonita, ou eu mesma me sentir bonita e aceita e amada, mesmo que, no fundo, haja uma inquietação, essas inquietações. Então, nesse sentido, a maturidade psicológica que ela vai trazer é algo que traz essa tranquilidade de uma maneira global, né? Independente de qualquer coisa. Ela fala que o ser que consegue atingir, independente da idade, ele é mais tranquilo no sentido que não há tanta inquietação. Inquietação pelo poder, pelo ouro, pelo dia de amanhã, pela loucura, pela correria. Né, se a gente observar Porto Alegre às 6 horas, começa uma buzinação. As pessoas estão saindo com raiva do trabalho. E elas não queriam trabalhando, elas saem pé da vida e o ego está cansado. Começa todo mundo... Se é realmente o momento que eu saí do trabalho, por que eu não estou mais relaxado? Então, deveria, né? Parece que eu tenho aquela ânsia de voltar para viver o que eu não vivi. É uma ilusão do ego. Essas são nossas ilusões. Então, quando ela traz o quesito da responsabilidade, o que eu deveria fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso, mas não devo, porque essa razão que a gente ainda está tentando, né, atingir, essa maturidade, a custas de acertos e erros, ela tem muito a ver com a evolução dos espíritos, né? Porque senão atingir a intelectualidade seria a garantia de evolução espiritual. E está escrito que não, que muitos até... E nós sabemos, né, que nos umbrais estão cheios de magos, cientistas, filósofos, pessoas que realmente conseguem agir com essas energias e com a inteligência de várias formas, mas não necessariamente com vistas à moral e ao crescimento e ao progresso. Então, essa medida que ela traz também no momento de paz, saúde e consciência, né? A questão da gente tentar não poluir mais, mas drenar, né? Seria realmente pensar antes de agir. Pensar como... É difícil se colocar na pele do outro, porque a partir do momento que a gente, né, no nosso direito de vir, a gente fala, faz e dá opiniões, então a gente não pensa que pode pegar num complexo do outro, que às vezes pega. E a gente não pensa também que às vezes o pai ou prefeito ou professor, que eu julgo, ele pode realmente ser uma pessoa que ainda não atingiu sua maturidade, porque ele também tem seu conflito. E a Joana vai falar que a gente só atinge esse estágio de paz, de harmonia espiritual e maturidade quando a gente consegue vencer o conflito. E o conflito, enquanto existir muito conflito, a gente vai estar inquieto e ansioso. Eu não consigo meditar, eu não consigo ser melhor, não consigo pensar coisas boas. Daí a pessoa precisa fazer uma coisa para melhorar. Por onde eu começo? Então, essa desarmonia interior, ela está sinalizando para o ser consciente que ele tem um conflito grande, que às vezes uma terapia pode ajudar, né? Às vezes um olhar para dentro ajuda também, uma meditação, leituras, mudar o padrão vibratório, começar a tentar harmonizar os sentimentos, né, inferiores. Então, realmente é esse exercício que a Joana está chamando a atenção. E eu acho interessante que várias vezes ela fala essa questão da idade, né, do amadurecimento. Ela fala mais de uma vez que é o momento mais bonito da existência, e ela fala mais de uma vez de como deveria ser uma honra chegar nesse momento com, né, lucidez, com reflexão, porque é justamente o momento em que deveria se tentar que a vida interna ela fosse superior à vida externa, porque o ser consciente, segundo o modelo da Joana, ele vai
se debruçar sobre as conquistas permanentes, independente das externas que são transitórias. Ela faz tal exemplo do Rei Sol, que em vários momentos, né, fez horrores e gastava dinheiro, e dava festas, e dane-se a sociedade. E teve um momento que ele teve uma lucidez, foi instintiva, que ele viu o símbolo da cruz, né, do lado dos algozes, e ele lembrou do Cristo. E mesmo que inconscientemente disse que não ia matar as pessoas, dizendo que justamente ele estava defendendo aquele Cristo. E foi um momento de intuição, em que ele poderia ter prejudicado ainda mais seu karma, poderia ter matado muita gente e tal. E nós temos também, dentro da nossa inconsciência, muitas vezes a nossa consciência de sono, nós temos algumas intuições, às vezes. Um freio, ou algo que nos simboliza, né? Então, a gente consegue se dar conta, no meio do processo, é verdade. E daí, retoma. E assim a gente está indo até conseguir atingir essa consciência, que seria realmente se integrar, pensar antes de agir, não reagir, fazer algo pensando, né, na beleza, na harmonia, na construção, etc. e tal. Mas, para isso, eu tenho que estar fazendo isso dentro de mim também, que é o nosso trabalho mais árduo. Por quê? Porque, às vezes, a gente está tentando vencer um conflito ainda, e, no meio daquele redemoinho, chega alguém com alguma coisa, e daí tu reage. E daí, na verdade, se tu parar para pensar, aquilo foi inútil, porque tu poderia ter ajudado, tu poderia ter esclarecido, tu poderia ter aproximado a pessoa, às vezes tu rechaça. O José Carlos de Luca, naquele livro O Olho Mágico, ele conta uma situação, antes que ele estava escrevendo o livro, ele, de praxe, assim, é muito interessante que ele realmente cita assuntos muito humanos, assim, que a gente percebe que a forma como a gente vê constrói, né, o externo. Então, ele vai citar o caso que ele estava numa farmácia e ele provavelmente estava cansado, devia ser 6 da tarde, uma segunda, ainda tinha que passar na farmácia, não queria ter saído de casa. E ele está na fila e passa um jovem na frente dele, um meliante. E a intuição, a vontade que ele teve é de ir lá e falar. Ó. Daí ele ouve uma voz misteriosa, que casualmente foi para o livro, né, que fala qual é a importância disso daqui uma hora. E daí ele para. E ele, olhando sinceramente para a situação, ele percebe que o jovem não se deu conta. Então, na hora da raiva, a gente até cria coisa onde não tem, né? Porque, às vezes, a gente para pensar, a gente percebe, não, essa pessoa, na verdade... Ou até quando a pessoa está tomada por uma situação, que nós também vamos estar por outras, não, essa pessoa não é a mim que ela está xingando. Ela está com essa situação. E daqui uma hora isso vai fazer diferença, daqui um ano, vamos dizer, né? Esse é o pensamento do ser eterno, imortal, espiritual, que é tão difícil ainda, né, de desenvolver. Então, acho que a proposta da Joana caminha muito por aí, quando ela fala da responsabilidade, quando ela fala dessa questão de envelhecer saudável, a questão dos conflitos, das inquietações, porque daí, com essa consciência, também tenho menos inquietações. Embora sempre vai ter alguém para te alfinetar, né? Alguém que vai dizer aquela frase. E daí tu vai ter que dizer alguma coisa para essa pessoa, que talvez às vezes não é tão legal, não é tão caridoso. É muito rápido, é medular. Vem. Quando ela vai falar naquela questão do fogo interior, né? Espírito Santo, que o Ingo fala, a questão do Deus interno, é justamente a necessidade, né, que teria de se acreditar em algo maior. Quando eu consigo acreditar em algo, uma força criadora, um ser superior, uma ordem, uma matemática divina, eu me conecto instintivamente com o meu Deus interior, que é o meu self, que a gente projeta no externo, que vive no interno. Então, se eu consigo ter uma fé sincera e uma confiança, eu estou confiando em mim também, instintivamente. Aquele que não confia nos outros, como a Joana vai falar, que não gosta de fazer nada, embora o instinto do introvertido é naturalmente não gostar de sair, é uma dificuldade, não necessariamente isso é egoísmo, né? Ser introvertido não significa ser egoísta, é uma dificuldade natural, mas tem pessoas que realmente cortam conexão com a vida e reclamam que os outros não, né, são difíceis. Essa pessoa inconscientemente está projetando nos outros os seus conflitos e não conviver com essas pessoas, não colocar a mão na massa,
né, não mexer no elemento sujo, vai fazer com que eu fuja melhor das situações que botem em risco o meu ego todo-poderoso. Porque daí eu não vou ter que lidar com as minhas questões inconscientemente, claro. Daí, quando tiram o meu discurso, né, de que a culpa é da sociedade, ou é do fulano, ou é da minha ex-namorada, ou é do meu avô, ou porque não sei o quê, porque tem situações difíceis na vida mesmo, né? Imagina nessas como agir, então. Tem pessoas em que a família se matou 3 indivíduos próximos, um atrás do outro. Daí um descobriu que o outro se suicidou, se suicida também. E como é que fica essa mãe, né? E a gente não se pergunta. Daí a gente, porque cai um cisquinho no olho, porque ninguém me ama. É até falta de vergonha na cara nossa, né? De ficar fazendo birra, que a gente sabe que faz. Porque ninguém está me vendo, porque não sei o quê. Inconscientemente, o que eu estou querendo dizer? Que eu deveria ter mais valor, os outros deveriam me valorizar mais. E eu não me coloco em pé de igualdade e nem de humildade de ver que está todo mundo lutando com suas questões, que está todo mundo tentando alguma coisa, que tem gente que realmente está desesperada, que tem gente que realmente está em consciência total de sono, que está difícil e não vê mais por onde, né? E essas reflexões a gente esquece no dia a dia, a gente esquece no meio das mágoas, a gente olha muito pela visão do ego, né? Que é uma faísca sabedora do seu poder de combustão, que encontre substâncias fáceis de arder, consegue produzir um incêndio, tanto para o bem quanto para o mal, né, gente? Você já cheguem numa roda, assim, numa festa, e escolham 2 posturas. Uma é chegar e dizer, que bom que a gente está aqui reunido, né? A gente estava com tanta saudade, está tão bonita hoje, olha, é uma energia. Agora, se tu chega, daquele jeito, né? Olha a roupa da fulana. Incendeia. Ainda mais se tu é extrovertido. Incendeia, a gente pega fogo. Quando vê, tem gente gargalhando. A gente fala, tu não viu aquele dia. É outra energia. Então, esse incêndio, esse fogo, a gente tem dentro de nós. E fogo é assim, né? Fogo se espalha. É uma energia volátil, ela passa de uma madeira para outra, quando vê, pegou, e quando vê, destruiu tudo. Então, ela nos convida a tomar uma opção. Ela vai falar: quem toma conhecimento dos recursos próprios dispõe de medida para avaliar as possibilidades de triunfo e empenha-se para alcançá-lo, enquanto aquele que os desconhece detém-se no pretexto da própria fragilidade, porque no íntimo assim o prefere. Eu já vi gente correndo com asma, eu já vi gente de cadeira de roda aconselhando aquele que está saudável, e visivelmente mais saudável, a gente vê. Porque é uma postura íntima. Pergunta se as pessoas se acham coitadinhas. Não. Elas sabem que elas têm uma fragilidade e, apesar disso, elas vão atrás. E o cérebro obedece ao comando. Então, isso aqui é uma questão de opção. Ela vai falar de sairmos do mesmismo, que é o quê? Acordar, tomar café, maldizer a vida, ir para o trabalho, pé da vida, daí chega, que merda, tô louco, me aposentar, não aguento mais esse lugar, vou mudar dessa cidade, não aguento mais essas pessoas, dar um bom dia, se odiando fraternalmente, como diz Joana, né? E daí começar aquela função, daí já tá mal-humorado, quando xinga alguém. Isso é essa doença de achar que todos os dias são iguais. Agora, se eu acordo, o dia é uma bênção. E sabe aquele cansaço da atividade física? É o cansaço, pode ser o cansaço da vida, pode ser um cansaço bom. Tá difícil, mas que bom, é uma oportunidade, né? E isso não é assim, você ser otimista e bobalhão e autoajuda falsa. Não é tipo alguns coaches do tipo, você perdeu, você merece. Aquela coisa meio, né, que é tão fanática quanto algumas religiões fundamentalistas. Não, é justamente tentar se conectar com essa verdade maior, que sai do meu umbigo, que exige que eu seja um pouco mais humilde, que há os mistérios da vida também, né? Por que tais coisas acontecem? Tem coisas que a gente não sabe, mas conseguir recriar, sabendo que eu posso mudar a qualquer momento a minha realidade, sem necessariamente fugir das minhas responsabilidades, mas sentir aquele cansaço de uma forma positiva e boa, e que automaticamente, ao se conectar com essa energia, se renova. É instantâneo, é vibração, é
magnetismo. Eu estou me conectando com essas energias salutares das delícias da manhã, da sombra da noite. Tudo tem uma energia, tudo tem uma sonoridade. Tem os deuses, né, do meio-dia, tem os da noite. Então, eu estou numa postura menos unilateral, neurótica. Eu estou me permitindo ver a pintura. Esse mundo está tão maluco, né? Mas, por outro lado, está tão legal, está tão ver tanta coisa assim acontecendo ao mesmo tempo e tudo muda de repente. E as coisas estão passando rápida, né? E tem gente adoecendo e tem outras pessoas nos surpreendendo. E isso é interessante também. Ou vocês acham que a gente não sabia que ia estar passando por esse período que estamos? A gente escolheu. Daí para quem está bem louco, né? É uma beleza para surfar, né? Quem está num dia estressante pode botar os bofs para fora ou não, né? Então a gente vai nos conhecendo também, porque senão nós estaríamos em Júpiter, né? Plantando as nossas florzinhas na casa, mas parece que a gente tem algo em comum, né? Com essa situação também. É tudo sincrônico. Então, gente, eu acho que a Joana, ela tem uma visão muito otimista. E essa questão do ser fisiológico, do ser psicológico, ela fala sem abandonar o ser fisiológico. Ou seja, o psicológico, né, vai ver a necessidade das coisas internas e permanentes, sem abandonar as questões fisiológicas, dedicar-se à conquista dos mais valiosos, que são os permanentes. Então, se às vezes, o que ela está querendo dizer? Se às vezes eu tiver que abrir mão, tudo bem, mas eu não posso esquecer que eu tenho um corpo, que eu tenho um ego frágil, que eu sou pequeno, que ela fala da pequenez, é diferente de baixa autoestima, mas fala que por mais que tu grite, esperneie e vire o presidente ou a rainha da cocada, tu ainda é muito pequenininho, tu é uma formiguinha que está em cima do formigueiro gritando, né? Então é mais ou menos isso, nesse quesito de saber que há um caminho. Os espíritos superiores, a gente vê no livro dos espíritos, quando fala dos diferentes mundos, não, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar que o que alimenta os espíritos superiores é justamente querer ser anjo, querer ser espírito puro, porque através ganha mais, eles falam, quem estuda mais. Seria o perfeito, né? Então, quem mais se dedica, ganha mais. Então, eles estão sempre se dedicando e não competindo entre si. É aquela competição saudável com eles mesmos. E a grande aspiração, vocês imaginam um ambiente de ciência, de progresso, de harmonia, de beleza, que são muita beleza, senso de humor, mecanismos, né, de defesa nobres, e muita consciência e um progresso linear. Eu acho que a gente olha para trás e pensa, a gente estava ali, né, se estressando com miudezas, e tem tudo isso aqui para fazer, tanta coisa para estudar, tanta coisa bonita para fazer, né? E quando a gente lê essas coisas, a gente se depara e pensa, é verdade. A gente fica aqui, né? Esse redemoinho, e às vezes tem tanta coisa bonita para fazer também, né? E às vezes é muito fácil, porque nós somos que nem crianças adultas. Tem uma criança dentro de nós, que vai conforme a turma. Então, se a gente puder ser, às vezes, aquela pessoa alegre que ela traz aqui, conectada, que traz a paz, tem a harmonia, a alegria, a gente vai mobilizar outras pessoas também. Porque, como crianças, nós reagimos ao afeto. Ainda mais o Brasil, que é totalmente função sentimento, a gente é muito assim do coração, a função do valor das coisas, não tanto a reflexão por si só, é mais, a maioria de nós é sentimento. Então, às vezes, isso já ajuda bastante, mais às vezes do que a gente tentar, né, se justificar, vamos dizer assim. E poder, assim, conversar com as pessoas, vendo como elas agem diferente. Por exemplo, nos tipos psicológicos, assim, a gente sabe que a função pensamento, ela atua pela reflexão, e aparentemente é fria. Porém, no inconsciente tem toda a questão do sentimento. Às vezes, sente algo muito forte, mas ninguém percebe, e a pessoa diz, mas como que tu não sabe que eu gosto de ti, né? Aquela coisa do marido que contei para você, estava se tratando,
e dizendo como ele amava, como ele pensava na esposa, e a esposa justamente reclamando disso, que não se sentia amada por ele. Porque na racionalidade dele, ele achava muito claro aquilo, que ele estava demonstrando aquilo da melhor forma racional que tinha. Então, tem uma brincadeira que diz, a função sentimento, quando tem duas pessoas se afogando, quando tem uma pessoa se afogando, ele pensa, não, quem é essa pessoa? Para ver se vale a pena resgatar. Porque o sentimento ele tem aquela coisa amorosa, mas pode ter o inconsciente um porco-espinho, né? Porque aquela frieza, aquele pensamento arcaico, pão, pão, queijo, queijo, gosta de mim, não gosta de mim, me odeia, sabe? Fica no inconsciente, por questão de antagonismo, a gente não consegue ter tudo, né? E o pensamento não, ele vai olhar, é uma pessoa, não importa se é psicopata, se é assassino, se... né, isso, claro, é uma brincadeira, uma generalização. E um professor contou um exemplo, uma vez que eu achei interessante, que ele estava fazendo um projeto de pesquisa e coisas, e deu para uma professora que era extremamente pensamento, assim, e já odiada por todo mundo na faculdade, daí fica aquela coisa de muito rigidez, né? E ela corrige e avacalha, ele cheio de anotações. Ela leu minuciosamente e detonou o trabalho. E entrega, fala o que achou e depois convida ele para tomar um café. E daí ele vai, né? Fica estarrecido, e daí quando eles estão tomando café, ele diz, não, eu vou ter que falar, a senhora acabou de detonar meu trabalho, e agora a gente está aqui tomando café. E ela, sim, eu estava falando do seu trabalho, isso não quer dizer que eu odeio você. Eu não estou detonando você, eu estou detonando o seu trabalho, são coisas diferentes. Então, isso que são duas funções, né? Fora o intuitivo chega, ele não vê que passa um avestruz do lado dele, ele esquece das coisas, né? Ele percebe o ambiente muito bem, são ótimos empreendedores, né? Empresários, ótimas pessoas de ver em potenciais, de ver o que vai acontecer. Realmente intuitivo, ele pega uma coisa, não sabe onde vai dar, mas ele tem certeza que por ali acerta na mosca. Mas né? O mundo passa e ele não se dá conta. E por quê? A sensação está no inconsciente. Aquela questão do paladar, do mundo material, das coisas objetivas. Se você quer construir uma casa, você pede para um sensação executar, porque ele vai botar tijolo por tijolo em cima, ele faz sempre o mesmo trabalho e vai sair certo, ele é terra, e pede para o intuitivo criar o projeto. Vai ser criativo, vai ser lindo, às vezes não vai funcionar, né? O Oscar Niemeyer. Aquelas coisas belíssimas, mas às vezes não servem para nada, se tu for analisar friamente, né? Como é que as pessoas vinham viver aqui? Ou faz um palco que é virado para um lado e não é para o outro, mas fica belíssimo e faz sucesso porque atinge alguma coisa. Então, se nós todos temos, cada um, por uma questão misteriosa de desenvolvimento psíquico, uma função mais proeminente, e eu vejo a realidade por aquela função, daí, daqui a pouco, eu sou uma sentimental, ótima marqueteira, né? É a melhor pessoa para viver em sociedade porque ela faz se sentir maravilhoso. Função sentimento, ela percebe aquilo, teu valor e te enaltece. Então, como, né? Ai, tinha que ser a fulana, porque a fulana é ótima nisso. Daí a fulana fica, né, se achando. Porque o sentimento ele vê e escolhe muito bem seus amigos, né? Então, se é para mexer com pessoa, bota um sentimento. Agora, uma pessoa assim que tem que ser mais estrategista, que tem que decidir as coisas sem se deixar levar pelas emoções, que senão vai fundir a empresa, bota um pensamento que vai dar certo. E daí, quando tiver alguma situação mais difícil, vai saber lidar separando bem as coisas, porque ele é reflexivo, é pontual. Então, imagina essas pessoas convivendo, né? Um chefe, sentimento, com um introvertido, pensamento. Esse cara não sabe se relacionar. Péssimo trabalhador. E ele está ali, o que mais produz, às vezes. Ou o contrário. O chefe, pensamento, com um sentimento. O sentimento vai lá, cumprimenta todo mundo. Fulana, tem uma coisinha para falar contigo, tá, mas depois... Daí passa para o lado e não faz nada, né? Porque os sentimentos, muitas vezes, ele trabalha, mas ele tem que ter um apego emocional com aquilo. Não significa... não é uma função irracional. O sentimento pode ser muito inteligente, o pensamento pode ser muito burro. Mas a questão é que, para se dar bem, tem que gostar do professor, por exemplo. Daí eu vou estudar, daí eu vou pegar essa causa. Então, imagina essas pessoas pensando diferente, quanto mal entendido não dá.
E eu tenho certeza que eu estou certa. E tu tem certeza que tu está certa. Porque tu aprende a realidade assim. Então, a gente está aí, assim, nessa situação, nesse zoológico. A gente está, cada um vendo sobre um aspecto. É óbvio que vai dar baderna. É óbvio que o que é elementar, para mim, como é que tu não vê, criatura? O outro diz, meu Deus, o que tu está falando? É óbvio que vai dar baderna. Então, esse é o exercício. Aí que está o tesouro. Porque no meio dessas coisas, nós somos irmãos, né? Então, realmente, por incrível que pareça, está todo mundo procurando amor e procurando melhorar, mesmo que inconscientemente. Porque o assassino, o criminoso, que a Joana fala, ele está inconscientemente reproduzindo na sociedade, tentando se vingar. Porque a sociedade não deu isso para ele. E daí ele reproduz. E é bem plausível, né, que se reproduza. E daí essa pessoa tem uma questão, assim como tem outras, talvez que não atinjam tantos outros, né? Eu posso ter vontade de matar alguém, mas eu não mato. Tem um que mata. Às vezes tem um que mata meu filho. Então, é bem complicado isso. É bem complicado. E esse convite psicológico, acho que é muito útil para o nosso olhar. A gente vê as coisas, né? Que, às vezes, a gente fica preso em detalhes que, para nós, é importante, para o outro, não. Para o outro, pode ser mais simples ou mais complexo, mas não necessariamente é a minha verdade, né? E ela desmistifica a questão da doença, né? Ela diz, é sempre um acidente de percurso, não é uma realidade, sempre é um caráter transitório, mesmo quando é algo kármico, porque o ser eterno, aquela manifestação mental ou orgânica, faz parte da transitoriedade do mundo da forma. Então, não se justifica o medo de doenças, ela é taxativa. Não se justifica o medo das doenças. Não se justifica. Porque vai passar também. Então, o corpo vai passar, é normal, né, que se tenha doenças, ainda mais com o processo de desgaste do corpo, ou, eventualmente, acontece, né, tem gente que nasce com problemas, com sensibilidades, porém transitório. E sempre, mais uma vez, a oportunidade para eu poder fazer essa viagem interna e melhorar. Ela traz essa questão material aqui, né, conta a historinha. Que ele quebra uma porcelana valiosa e quer matar um, daí o sábio, né, o sábio ancião diz, quebra todas e diz, então bota eu, que esse aqui tem mais tempo para viver. Daí o imperador, o rei cai em si, diz, não, realmente, né, minha vida é uma farsa, eu vou mudar a partir de agora. Então a Joana vai falar que a vida nos oferece essas lições, as mais severas, muitas vezes, para nos voltar nessa questão da transitoriedade do corpo, de enxergar a morte como uma questão transitória da vida, e com certeza é uma questão que é natural, como mais um processo biológico, e também essa questão de valorizar o essencial, de cair em si, de não ficar, né, procurando valores e projetando onde não há, e realmente poder olhar para esses valores internos, que é isso que ela tanto fala, né? Isso tem a ver com o mundo material, isso tem a ver com as nossas ilusões, isso tem a ver com tudo que envolve essa questão transitória ou eterna, que ela fala. Vocês lembram a história do Jorge? Lá veio com o Jorge. É a 5ª vez que eu vou falar do Jorge. O Jorge, né? Eu não sei porquê, mas eu acho que eu tenho que falar do Jorge. O Jorge, ninguém aguenta o Jorge. O Jorge, ele era o pior dos mendigos que você pode imaginar, né? Aquele mendigo fedorento, aquele que a gente passa pela rua fedendo a urina, falando sozinho. Não, mentira, ele era bem lúcido. Mas sabe aquele cheiro, aquele odor de que tu quer se afastar, repelir? Esse era o Jorge. Falta de banho, aquela coisa incrustada, aquela coisa fedida. Então, todo mundo repelia, né? Como a gente repele tudo que não nos agrada, ainda mais quando mexe com os sentidos. E ele ia visitar o Chico. E o Chico recebia aquelas legiões de fãs e pessoas, e muitos perdiam filhos, e perdiam 4 filhos, e não conseguiam falar com o Chico. Mas só o fato de ver o Chico já era algo maravilhoso, né? E o Jorge, ele fazia uma viagem, ele levava uma trouxinha, um lençol,
e ali ele ia passando para pegar coisas, pipoca, comida, amarrava e levava para casa. Mas nisso ele ia falar com o Chico, que sempre recebia o Jorge, independente da situação. E recebia muito bem Jorge. Mas, Jorge, que satisfação você aqui, como foi de viagem, como tem passado. E o narrador que conta essa trajetória, que era amigo do Chico, fala, olha, eu sempre olhava para os pés do Jorge sem os chinelos, tem um sapato, pensava, próxima vez eu vou trazer um sapato para o Jorge. E foi, Jorge desencarnou, ele nunca levou o tal do sapato, ele pensa, nunca deixe de fazer o bem que você pode fazer hoje, que ele queria ter ajudado o Jorge. E daí o Jorge falava com o Chico, e daí quando ninguém mais aguentava, as pessoas, meu Deus, por que ele fica tanto tempo com esse Jorge? O Chico olhava para ele, conta para nós uma poesia, Jorge. E daí o Jorge proclamava, e era aquela coisa desconectada, né? E o Chico ria, agora conta da menina, da mocinha. Daí ele estufa o peito, abotoa, né, o seu paletó, ele realmente se sente importante, para o Chico ele é importante. E daí ele fala, menina das tranças do cabelo vermelho, que Deus permita que eu não te leve de domingo para segunda, e umas coisas assim. E daí as pessoas riam, o Chico ria, e daí quando finalmente finalizava, ele pegava as coisinhas dele, colocava na trouxa, e ainda dava um beijo bem apertado na bochecha do Chico, na direita e na esquerda, puro sangue, porque o Jorge vinha com um lábio entrecortado, então, além de fedorento, ele vinha sangrando, e o Chico não limpava na hora e nem depois. E daí o Jorge voltava para a casa dele, e, de novo, acontecia isso de novo. E as pessoas se perguntavam por que ele gastava tanto tempo com o Jorge e muitas vezes não acolhia uma pessoa com dor maior que a dele, naquele momento, porque Chico, na sua intuição, na sua amorosidade extraterrena, sabia que era a única pessoa que iria dar conta do Jorge, porque ninguém mais ouvia ele. Ele não tinha ninguém, então aquele era o único momento de afeto que o Jorge tinha. Então, né, numa dessas noites frias, o espírito do Jorge foi levado sem saber de nada, sem ninguém por perto, e o Chico conta que é a personalidade de Jesus Cristo que veio buscar ele pessoalmente. Então, esse narrador ele conta, né, que quando ele estava palestrando, Adélio, acho que é o nome dele, ele viu o Jorge. E na palestra, aquelas coisas de espírita com visão ostensiva, né? Que está dando a palestra, alguém aparece, conta a minha história. Ele falou, senhor, conta a minha história, senhor. E sempre chamava de senhor. E daí ele conta a história e no final ele pergunta, Jorge, as pessoas gostaram muito, mas o que significa senhor? E senhor significa senhorzinho. Olha que amor. Então, essa história é muito linda, porque mostra justamente essa questão, entre aspas, irracional, que supera o nosso olhar tirânico, as nossas vontades de ego, a nossa intelectualidade, a nossa prepotência, a nossa impaciência, e vê pela razão do coração o que realmente importa, alguém que realmente tinha um quilate espiritual muito alto, muito avançado, e que na nossa concepção de trabalhar, produzir, não se passa na nossa mente isso. Que alguém possa ter valor, porque a gente sempre pensa que a pessoa que não está tomando banho é porque é porco, a pessoa que não tem dinheiro é porque não trabalha, a pessoa que é humilde é porque vale menos, ou que não tem direito, né? A pessoa que não está gritando de dor não merece atenção. Como diz a Joana, tem pessoas que falam por falar, e ela fala. Ouça as pessoas, mesmo as que falam por falar, ela frisa. Isso é bem legal, e até libertador para nós, né? Saber que a gente realmente está fazendo uma coisa que tem um fundo produtivo, muitas vezes mais produtivo, né, do que a gente acha que é. Só que chegar nesse nível exige autoconsciência, exige romper essa barreira da família, do preconceito, do utilitarismo, da correria, porque a gente tem a síndrome do coelhinho da Alice, né? Está sempre atrasado. Está indo para onde? Eu já nem me lembro. E continua correndo. É mais ou menos. E alguém está correndo tanto? Porque, na verdade, a gente está indo, não é para a cova, necessariamente material apenas, e não é apenas conquistar bens, né? E sim para o nosso aperfeiçoamento. E o nosso aperfeiçoamento pode ser suave. Porque Jesus fala, meu jugo é leve. Não esqueçam disso. Então, se é leve, talvez é uma lição a ser lembrada, né? Talvez a gente possa olhar o que realmente eu tenho aprendido
sem o olhar do outro, que eu posso aplicar agora? O que eu estou me esquecendo? Por que eu estou com tanta pressa? Por que eu queria, né, fazer isso mesmo? Por que eu estou achando que aquele ali vale mais que aquele outro? Por que eu acho que eu estou certa? Por que eu acho que eu estou errada? Por que eu acho que eu não mereço? Por que eu acho que eu mereço muito? Essas pequenas reflexões, elas podem nos levar, quem sabe, um dia a ser parecido com Jorge. Parecido, né? Porque ninguém aqui vai ser recebido por Jesus. Tomara se tiver uma vozinha de alguma vida dizendo: filhinha, vem, fica tranquila, vai para o hospital, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a realidade não é bem essa. Então, quando Jesus vem, né, um peregrino humilde, de pés descalços, não tinha nada, e ensina com o povo simples parábolas de simplicidade, assim, para um povo ignorante, e que se eternizaram, e que era amoroso, e que era enérgico, e que era tudo na medida correta, e que se eternizou com confiança no futuro, e que foi à cruz e sofreu dores, né, terríveis, e, na verdade, para ele, provavelmente muito sublimadas, além da nossa capacidade de compreensão. Ele justamente encarna e diz: é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que realmente ter tudo isso, ser alegre, andar com as pessoas sem se preocupar com o que o outro está pensando, que é o que ele fazia. Na hora de carregar a cruz, carregar. Não pedir para o outro, né, no trabalho voluntário. Tem que ter mais trabalhador, senão eu não vou. A gente tem que assumir a bronca. Ou não assume também, não é obrigado, não é feio. Então, eu acho que é por aí, né, gente? Vamos refletir nisso, tentar, pelo menos. Mas a história do Jorge eu adoro. Eu adoro o Jorge com todas as minhas forças. E essa história do Jorge é incrível, eu também adoro, assim. E a gente faz lembrar algumas vezes, eu trabalhei muitos anos na recepção ali do Bezerra, e é impressionante, assim, quando tu recebe as pessoas e elas estão realmente com uma dor muito grande, né? São pessoas assim muito sofridas, e daí tu encaminha, tu fala coisas que às vezes não, tu nem lembra de que tu falaste, e as pessoas vêm um tempo depois dizer para ti: foi por causa das suas palavras que eu consegui. E a gente sabe que não é a gente, né? Que foi uma intuição. Mas tem uma senhorinha lá, bem assim, humilde, né? Que realmente... Então, assim, cada vez... Outro dia eu me encontrei com ela, ela veio e ela tem aquele beijo melado do Jorge. E vai, e eu vou... Não, me lembro do Jorge, eu baixo a mão. Ele atinge a alma. Hã? Ele atinge a tua alma, Isso, assim, quando ele vem. Sabe, assim, aquele beijo assim, melado, gostoso, querido, porque tu vê assim que é um beijo de uma pessoa muito afetiva, né? Aí eu me lembro do Jorge, mas eu ainda não consegui não limpar depois. Na frente dela eu não limpo, mas depois Exato, eu não vejo a hora de... Tu já não foge dela? Olha que maravilha. Tu tá vindo o beijo. Vai vir o beijo. Vai vir, ele vai chegando. Mas tu fica. E tá tudo bem? Tudo assim bem, que a gente começa, né? Eu acho que é por aí que a gente começa. Não. Tá chegando a beijoqueira. Tem um pouquinho. Eu acho que eu vou no banheiro. Eu não posso. Eu tenho que ficar aqui. Ela é importante para ela. Querida, e ela vem e ela me apresenta como a deusa dela. Ela disse: essa aqui é minha deusa. Ela me salvou. Imagina, tenho muito medo dessas pessoas. Hã? Tô brincando. Essas pessoas que te endeusam. Isso, eu também. Assim, mas essa história me Quando lembrou tá libido projetada? do beijo. Beijo do Jorge. Bom, gente. Então, né? É isso aí. Nós somos seres humanos e a gente vai continuar tentando, né? Não limpar o beijo, o sangue, esse fedor, as facadas, as desavenças, os socos, os pontapés, os chutes do outro.